Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e nós vamos dar continuidade aqui aos especiais, aos vídeos especiais do mês por causa dos 1000 inscritos que a gente alcançou aqui no canal. Uma pausa também para dizer que tem duas novidades aqui no canal, que é o podcast Clube do Livro das sextas-feiras. Outra coisa também é o grupo do Telegram. Então, se você gosta de grupo no Telegram, eu montei um do canal para a gente poder conversar bastante sobre nossas leituras, fazer enquete e também jogar alguns links lá para vocês de livros que estão em promoção, que eu sempre estou de olho. E no final do mês, vamos fazer um sorteio em comemoração aos 1000 inscritos. E o sorteio vai ser feito pelo Telegram. Então você está convidado e o link está na descrição. Agora, bora voltar pro vídeo. Sem mais delongas, vamos começar aqui com o meu livro favorito de thriller. Um dos thrillers favoritos que eu tenho foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Eu sei que para algumas pessoas esse livro ou é muito velho, ou as pessoas não têm muito interesse, uma vez que a Gillian Flynn parece que desistiu de escrever livros, né? Inclusive eu tenho um vídeo no canal aqui, se você tiver interesse. Eu falo sobre a vida da Gillian Flynn, né, como autora, os livros que ela publicou e que fim ela levou. Então, se tiver interesse, é só você clicar no link aqui em cima. Esse livro, ele é um dos melhores thrillers que eu já li, porque tem aquela coisa, daquela história de tipo, quem matou fulano, sabe? E é um livro policial. Eu adoro livros que tem uma história policial, que você fica tentando descobrir aí quem é o assassino. As pistas vão aparecendo ao longo dos capítulos, então esse aqui virou um dos meus favoritos. Inclusive tem uma série na HBO, se você curte, tem lá. Outro aqui que eu vou panfletar bastante, que aliás, panfletar não, que eu sempre panfleto, de vez em quando eu falo aqui no canal, é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse aqui é um dos meus favoritos da vida mesmo, eu indico para muitas pessoas, mesmo que seja um livro que não agrada a todo mundo, porque ele tem uma narrativa um pouco diferente, sabe? Muitas pessoas não entendem, não sabem o que o autor quer dizer, mas é uma fantasia, é coisas fantasiosas, coisas que passam na cabeça de criança, sabe? E o Neil Gaiman é a melhor pessoa para contar uma história assim. Fala de um garoto que, na verdade, quem conta a história é um homem adulto, mas ele conta a história dele quando criança, que era um menino que gostava muito de ler, um menino que gostava muito de mangá, e que tinha uma imaginação muito fértil, mas ele também passa por traumas, ele presencia um crime, ele presencia umas coisas bem pesadas para uma criança, e sobre o relacionamento dele com o pai também, acabou se tornando um pouco difícil, e algumas pessoas que ele conhece ao longo da história, que já vem aí que entra a história da fantasia. Então assim, é um livro curto, pequenininho, mas que é muito significativo. Como eu disse em alguns vídeos aí, eu sempre comento quando eu converso sobre esse livro, que ele nem todo mundo entende, mas os que entendem é de coração mesmo, porque é como se fosse aqueles trasgos do Harry Potter, sabe? Aqueles cavalos que são fantasmas e nem todo mundo vê, só a Luna e o Harry, e aí a Luna fala pro Harry assim, nem todo mundo pode ver eles, só quem viu a morte de perto que consegue ver esses cavalos. Então esse livro é mais ou menos assim, não que ele tenha visto a morte de perto, mas pelas experiências. Nem todo mundo consegue entender o livro, só quem passa por certas experiências que consegue entender. Outro livro que eu amo de verdade, que eu panfleto, que eu indico, inclusive eu fiz um clube do livro presencial com uma galera, O Ceifador, do Neal Shusterman. Inclusive Neal Shusterman vai estar na Bienal do Livro no Rio de Janeiro e eu tô empolgado pra ir assistir. Esse livro aqui, por mais que eu não tenha lido o resto da trilogia, foi um livro que eu gostei demais, uma experiência muito, muito boa. Eu panfleto para muitas pessoas, eu indico para uma galera que gosta de distopia ainda. E a premissa é muito boa, é como se você vivesse num mundo em que ninguém morre mais, porque a tecnologia foi tão avançada que as pessoas conseguem viver por muito tempo. E aí é um governo muito louco, não existem presidentes nos países, e sim é só um governante no mundo inteiro, e esse governante é uma inteligência artificial, se eu não me engano. Como as pessoas não morrem mais, precisam dos ceifadores, e os ceifadores são os que ceifam a vida das pessoas, precisa reduzir a população na Terra. Vale muito a pena, uma leitura muito rápida, é um livro que não é muito grande, aliás, ele é grande, mas passa tão rápido que a gente nem vê, tem mais de 400 páginas, mas vale a pena se você não conhece. Confissões de um Crematório, da Kathleen Dowry, é um livro que eu li há muito tempo atrás, nem sei se está escrito aqui quando foi, que eu gosto de colocar a data, mas é um livro, em 2017, eu li ele em 2017,
é um livro da Dark Side. Foi uma experiência muito louca pra mim, porque esse livro é de uma pessoa que trabalhou num crematório mesmo. Ela conta experiências dela como uma pessoa lá que trabalha, de coisas que acontecem no crematório. Então ela relata como funciona um crematório e como os cadáveres chegam ali. E aí ela conta um pouco a história das pessoas, né, que estão lá na mesa prontos para ser cremadas. Então é um livro que fala muito sobre coisas da vida pra gente pensar e refletir, coisas que as pessoas passam e que talvez não precisariam passar, pelas escolhas, falam sobre escolhas, decisões de pessoas, como a vida é frágil. Então é um livro ele é um pouco pesado, mas é um livro talvez necessário pra gente. As Aventuras de Pi, do Ian Martel, é um dos meus favoritos. É um livro que foi muito significativo pra mim, porque foi a época que eu voltei a ler e tá completando 10 anos dessa minha leitura. É um livro inesquecível pra mim, pela toda a história, pela minha época. Lembro de bastante coisa dessa época que eu tava lendo, então, além de ser uma leitura boa, é uma nostalgia lembrar desse livro, né? Tem adaptação de cinema, ganhou alguns Oscars. As Aventuras de Pi conta a história do Pi, que é um menino indiano, que tem os pais dele são donos de um zoológico, e eles querem fechar esse zoológico, e os animais eles vendem lá pro Canadá. Então eles botam todo mundo no navio e levam os animais pro Canadá, da Índia pro Canadá. Só que existe um problema em que o navio afunda. O Pi, ele fica num bote salva-vidas junto com um tigre, um orangotango, uma zebra e eu acho que uma hiena, se não me engano. É uma sobrevivência dele dentro desse bote com esses animais que, né, são selvagens. Também um outro livro que fala muito sobre a vida, fala muito sobre algumas reflexões. Tem um plot twist no final. É uma história muito linda. E esse tigre aqui é o Richard Parker, o meu xará. É um personagem do livro muito impactante, muito interessante. Então, se você quiser ler, é uma leitura muito boa, mas também tem um filme que vale a pena assistir. Dias Perfeitos, do Rafael Montes, é outro favorito meu que eu indico pra caramba. É um thriller muito pesado. Foi a primeira experiência de um livro de terror nacional que acontece em lugares que eu conheço, tipo Rio de Janeiro, Petrópolis. Então eu fiquei bem impactado, bem conectado com essa história. Eu li muito rápido, foi uma experiência muito louca. E conta a história de um cara que se apaixona por uma estudante de medicina da UERJ. A paixão dele é tão grande que ele começa a stalkear ela, perseguir até ele conseguir namorar com ela. E as coisas acabam não indo bem entre eles, né? Só que ele é aquele tipo de namorado que ele não quer um término, ele não quer o fim do relacionamento, muito menos que a namorada fique longe dele, sabe? Então coisas macabras acabam acontecendo. Claro que eu não posso deixar de mencionar O Cemitério do Stephen King, que também é um livro, um dos meus favoritos do King, que eu indico pra todo mundo. É um livro sombrio, é um livro pesado, entendeu? Talvez nem todo mundo consiga ler esse tipo de livro, porque é terror, gente. Então, nem todo mundo curte, mas é uma história muito louca, que acho que todo mundo já deve saber, que é a história de um cemitério, em que é um cemitério de pet, né? Que as pessoas enterravam lá. Esse cemitério tem uma coisa sobrenatural em que as pessoas enterravam o pet e o pet voltava pra casa. Imagine o que acontece se decidirem enterrar pessoas nesse cemitério. É uma coisa meio pesada, mas é muito bom. Continuando com Stephen King, eu não posso deixar de indicar também o Misery. Indicar e falar que é um dos meus favoritos, porque é uma leitura que me marcou bastante. Eu li em 2015, no início de 2015. Tem aí 8 anos que eu li esse livro e que eu não esqueço, pra vocês verem como é uma leitura muito boa. É um livro pequeno, não é tão grande, perto dos que o Stephen King escreve. É bem envolvente, tem um filme também dos anos 80, e tanto o filme quanto o livro é muito bom. E conta a história de uma leitora que gosta muito de um autor de livros, dos livros dele, e ela não gosta do final que ele escreveu. E aí ela decide sequestrar ele e deixar ele em cativeiro e fazer coisas tenebrosas com ele, obrigando ele a alterar essa história. Continuando com o Stephen King, mais um. Esses são os 3 favoritos que eu tenho, tá? É A Espera de um Milagre. Esse aqui eu li o ano passado. Eu leio o Stephen King há 10 anos. Eu levei 10 anos pra ler esse livro porque eu não tinha interesse nenhum. Por mais que as pessoas indicassem e falaram, eu acabei deixando pra depois, mas ano passado eu decidi ler e foi uma das melhores leituras que eu tive em 2022, que me envolveu bastante. É um tipo de livro de história contada pelo Stephen King bem diferente, porque ele geralmente conta uma história mais de terror ou de alguma coisa sobre alienígena, sobre assassinos e tal, sobrenatural. Esse aqui é mais puxado pelo drama.
tem sobrenatural, mas é puxado pelo drama. E conta a história do John Coffey, que é um cara que foi preso, acabou sendo condenado à prisão perpétua, e a gente descobre que coisas sobrenaturais vão acontecendo no corredor da morte. Você fica muito chocado com os acontecimentos, tem uns personagens secundários que também são muito interessantes as histórias, então você se envolve muito. Eu, de verdade, eu chorei em alguns momentos desse livro. Esse aqui eu panfleto sempre. E eu acho que vai demorar pra eu parar de panfletar, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro aqui, essa capa, essa edição é muito feia, de verdade, é muito feia. Mas é a que eu tenho, tem até uma outra edição que fizeram, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. É um livro que me marcou bastante, não tem nada demais na história, não tem fantasia, não tem ação, não tem ficção, não tem ficção científica, mas é um livro que conta a história de um adolescente meio cheio de problemas na vida, como todo adolescente quando tá assim numa fase chegando aos 18 anos, sabe? Problemas que a gente caça, que a gente encontra, problemas com o futuro, com a vida adulta, e aí a gente acaba se conectando bastante e se identificando com a história dele. Então, assim, é por isso que se tornou um clássico. Mais um do Rafael Montes, esse é Suicidas, é um dos meus favoritos também, ligados pra parte de terror, mais thriller, mais horror, sabe? E esse aqui é bem sanguinário mesmo, então não é bom pra todo mundo que não tem muito estômago pra isso, né? Mas conta a história de uns jovens meio malucos, sabe? Da UERJ, uns estudantes que decidem se reunir pra brincar de roleta russa, sabe aquela brincadeira com a arma? E aí as coisas acabam perdendo o controle. Então é um livro com muita carnificina, com muita coisa pesada. Só que a escrita, eu acho que eu gostei mais da escrita desse livro do que da história em si, sabe? Mas vale muito a pena. E são assim, não é um livro pequeno, tem quase 500 páginas. Porém, é um livro que te prende bastante. Então o Rafael Montes, ele tem esse poder na literatura. Não posso deixar jamais de mencionar, como os meus livros favoritos, o Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Pra mim, é o melhor livro da série. Tanto o filme quanto o livro, eu me apaixonei muito. Não sei o que foi que teve, mas foi uma história bem redondinha, com elementos que me interessaram bastante, e foi o que eu mais curti. As aventuras, sabe, o final, o desfecho foram os mais interessantes que teve e que eu curti bastante. Então, esse do Harry Potter é o meu favorito, esse. E por penúltimo, Vilão se tornou um dos meus favoritos. Eu li agora, foi o livro que eu terminei por último nessa semana, e que já tá, assim, na minha lista dos favoritos, porque é mais um thriller estilo Dark Academia, que é um estilo de livro, de literatura que eu estou lendo agora e estou curtindo bastante, que é nada mais nada menos que estudantes. A história que acontece com estudantes, e sempre tem um crime, tem alguma coisa baseada ali, acontecida, tem alguma coisa que acontece ali no campus ou na vida desses estudantes, um crime. E aí você tenta entender o final, entender quem foi o assassino ou o que acontece no final, sabe? E Vilão é um livro muito, muito... Assim, ele pega algumas coisas que já existem, mas ele foi bem inovador. Ele conta a história de dois estudantes de medicina que decidem fazer tipo um TCC, sabe? No TCC eles decidem falar sobre experiência quase morte, aquele EQM. E aí, experiência quase morte, de acordo com algumas pesquisas, a pessoa que passa por essa experiência, né, que ela tem a parada cardíaca, fica um tempo ali, depois ela volta, eles voltam com superpoderes. E aí esse TCC é mais ou menos pra provar isso. Então eles decidem passar pela experiência quase morte. Olha que maluquice. Eles experimentam, né, acontece algum acidente com eles, proposital, pra ver se eles voltam com superpoderes. E não é que acontece? E aí, o poder vem à mente, vem à cabeça, né? Sobe a cabeça e muitas coisas acabam acontecendo. E é interessante que são dois amigos que eles acabam virando inimigos. E aí você fica naquela coisa, você vai lendo ao longo do livro, você não sabe quem é o vilão de verdade. Por isso que o nome é Vilão. Você não sabe qual que é o mocinho, qual que é o vilão. Aí você tem que ir até o final do livro pra descobrir quem é que tá falando a verdade, quem é que tá sendo mal mesmo na história. Muito bom. Agora, por último, e eu tenho certeza que eu vou indicar pra muitas pessoas daqui pra frente, foi um livro que eu li esse ano também, se chama Como Se Fôssemos Vilões. Esse livro é quase semelhante a esse último que eu falei. Muita gente já tinha falado, ano passado as pessoas comentavam, e eu sempre via, eu como sou uma pessoa assim, eu fico observando o pessoal que posta, que fala, tem resenha, tem outros vídeos de outros booktubers que eu acabo olhando e falando, interessei. Nem todos eu gosto da leitura, sabe? Mas esse aqui realmente valeu a pena eu ter comprado, porque
é isso mesmo que todo mundo fala, é uma história muito interessante, é outro estilo Dark Academia, e conta a história de estudantes de teatro, então eu acho que eu me aprofundei mais assim na história, porque eu também já fiz faculdade de teatro e já estudei teatro. Conta a história deles e um crime acontece no campus, e aí você tenta descobrir quem foi que cometeu esse crime, né? É o famoso quem matou fulano. Só que no início ele já acusa, já mostra, nos primeiros capítulos já mostra mais ou menos ali quem foi que cometeu o crime. Mas você fica assim, gente, como assim? Fulano cometeu esse crime? Será mesmo? E aí você fica lendo assim, compulsivamente, pra ver se você descobre por quê e se foi a pessoa mesmo que cometeu esse crime. Então é uma vibe muito boa, muito legal, super indico se você não leu ainda. Então, ó, todos esses livros aqui são os meus favoritos já da vida que eu já li, que eu indico pra muitas pessoas. Se você conhece algum deles, se você já leu, comenta aqui embaixo. Se você quer ter interesse de ler um deles, vai fundo. São vários gêneros, vários estilos aqui que você pode gostar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!